Olá pessoal, eu sou o João Correia e o episódio de hoje se chama Quais são as dicas para quem vai visitar exposições e gostaria de ativar um olhar contemporâneo. Esse episódio faz parte da série Desvendando a Arte de Hoje. Essa é uma série do olhar contemporâneo feita para quem quer ter os primeiros contatos com a arte contemporânea, sem mistérios, ou para quem já tem alguma familiaridade, mas gostaria de rever alguns conceitos básicos e ampliar referências. Nessa série, estudamos a arte por meio das exposições de arte, já que essas costumam ser um dos principais meios de contato com a arte pela maioria de nós. Neste quarto episódio, vamos explorar algumas abordagens sobre como você pode transformar sua visita a uma exposição de arte em uma experiência enriquecedora e em uma oportunidade de aprendizado. Se você está chegando agora aqui no canal, certamente você pode aproveitar esse conteúdo para desenvolver uma perspectiva contemporânea sobre nossa realidade por meio da arte e das exposições. Se possível, assista aos episódios anteriores para ter uma visão ainda mais ampla sobre a importância das exposições como espaços de debate, de comunicação e diálogo entre a arte e a sociedade. Nessa série de encontros, seguimos nosso propósito de mostrar a você como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo, fazendo isso por meio do estudo de exposições de arte. E com isso, estamos buscando ampliar as possibilidades de aprendizado e de compreensão do mundo por meio da arte contemporânea. Nesse episódio, vamos ver como se estabelece essa relação entre as exposições e os visitantes. Vamos entender os elementos que compõem uma exposição, aportando significados, construindo discursos e tornando-se um espaço de disputas por representatividade, autonomia e presença. Vamos abordar também a expografia e o uso das tecnologias digitais para entender um breve histórico da curadoria de arte no Brasil, as relações entre crítica e curadoria, as visões de curadores, algumas exposições e a inserção da arte brasileira no circuito regional e internacional. Ou seja, conhecimentos muito úteis para quem quer fazer parte dos 3%. Como eu expliquei, nessa série abordamos o entendimento da arte contemporânea por meio das exposições, pois, em geral, as exposições são um dos primeiros meios pelos quais entramos em contato com a arte de uma maneira mais formal. Entretanto, vale reforçar que a arte está em nosso dia a dia, em muitos espaços, e não apenas nas exposições. Mas, como vimos nas 3 primeiras aulas, houve uma evolução social e histórica de como nos relacionamos com a arte, e com ela nas formas de apresentá-la publicamente. E nessa evolução, as exposições se tornaram um espaço importante de acesso público, de seleção de obras e artistas para estarem em contato com esses visitantes, como também de debate sobre as questões contemporâneas do nosso mundo, como as relações humanas. Então, essa série visa desvendar, desmistificar esse espaço expositivo e ajudar você a aproveitar ao máximo essa oportunidade de aprendizado, conhecimento e expansão da nossa forma de ver e compreender o mundo. Ou seja, desenvolver um olhar contemporâneo sobre a vida por meio da arte e suas exposições. Mas mais do que um ponto de contato, como já comentamos, a exposição é um espaço multifacetado de encontros e desencontros, assim como é a vida e como acontece nos nossos relacionamentos com as pessoas. Pensando nas exposições como uma situação de comunicação, nem sempre essa comunicação acontece, não é mesmo? Da mesma forma, quando nos comunicamos com as pessoas, muitos ruídos podem causar conflito e dificultar o entendimento. Ou mesmo quando lemos um livro e a linguagem pode ser muito distante de nós. E se for em outro idioma, então fica incompreensível. Isso pode acontecer numa exposição. Então, aqueles que estão envolvidos na curadoria, na organização, na montagem, no projeto arquitetônico, pensam ou devem pensar nesses fatores para promover essa comunicação, criar condições para que se possa vivenciar de fato esse lugar de experiência, de vivência, de conhecimento sensível da realidade, de conhecimento e de aprendizado. Assim, na exposição como um espaço de comunicação, de encontros e de conhecimento, todos os envolvidos têm um papel ativo. O contexto sociocultural, o artista, a exposição, a obra de arte, o visitante, a instituição, ou seja, os repertórios, o contexto de cada pessoa, desde o artista até aqueles mais diretamente envolvidos na exposição, o próprio visitante, são ativados. E a instituição que hospeda também tem um papel ativo. É importante lembrar, quando pensamos em nós como visitantes, que eu já ouvi muitas vezes as pessoas me dizendo: eu não sei nada sobre arte.
Isso não é verdade. Todos nós temos referências artísticas, seja na música, na forma de nos vestirmos ou na escolha da decoração da nossa casa. Todo esse repertório é perfeitamente válido e relevante. E esse contexto da vida do visitante se combina aos demais que estão presentes nas relações que ocorrem na exposição. Quando visitamos uma exposição, ela congrega múltiplos interesses de quem esteve envolvido na sua concepção e nos investimentos para que ela pudesse ser realizada. Por exemplo, se uma obra pertence ao próprio museu, ao artista, a um colecionador, esta é uma informação que pode nos fazer pensar sobre a circulação daquele trabalho. Se pertence ao acervo do próprio artista, será que ele tem o hábito de colecionar o próprio trabalho? Se a obra integra o acervo da instituição, quando será que foi adquirida? Será que foi uma doação? Muitas vezes isso pode estar informado. Se a obra é de um colecionador particular, então essa é uma propriedade privada que está provavelmente em empréstimo. Assim, é uma obra que nem sempre está acessível ao grande público e a exposição representa uma oportunidade de vê-la. Listamos aqui alguns dos atores presentes nessa dinâmica sobre os quais vale a pena refletirmos: o curador, os patrocinadores, os gestores da instituição, os artistas, os colecionadores e os fornecedores em geral. Com isso, você percebe que as obras são evidentemente essenciais e centrais, mas também entram nessa comunicação todos os demais elementos que estruturam a exposição, como os textos, os elementos visuais, os elementos sonoros, a luz e o espaço. É importante pensar que as obras que estão numa exposição são um recorte de uma produção, quero dizer, são uma parte da produção de um artista ou de um conjunto de artistas. Um recorte quer dizer que houve uma seleção com base em determinados critérios que atendem aos objetivos da história que se busca contar, da discussão e das reflexões que estão propostas com base nas obras e nos discursos dos artistas que as criaram. Então, o que vemos na exposição é uma pequena fração da produção artística. É importante pensar que muitas obras também ficam de fora, e não por falta de qualidade, mas porque havia uma restrição de espaço, ou porque o discurso não convergia com o que foi escolhido, ou mesmo porque o curador ou a curadora não conhecesse todos os artistas e todas as obras. São muitos os fatores culturais, críticos e também de mercado para que muitos trabalhos não sejam expostos. Sim, o mercado também influencia. A gente viu, por exemplo, que há patrocinadores nesse tipo de projeto e esses estão interessados também em visibilidade para sua marca, em volume de visitantes. Em geral, um artista já conhecido tende a atrair um público maior. Há também o próprio poder do espaço e da instituição. Você concorda que faz diferença se o museu está localizado numa área central e de fácil acesso da cidade, ou se a exposição está num centro cultural, numa área periférica, geograficamente? Assim, a instituição que abriga a exposição também traz um significado diferente às obras nela e por ela apresentada. Tamanha é a importância do que se apresenta, do que se escreve ou se diz nas exposições, que são de fato espaços de discurso e disputa, que cada vez mais as exposições têm sido alvos de debates e até mesmo de censura. Esse debate pode acontecer pelo uso da própria arte como alerta, discussão, ressignificação, ou na escolha dos espaços, ou nas maneiras de expor. À medida que, como comentamos, as exposições se tornaram centrais, elas passaram a ser usadas de forma crítica e de distintas maneiras, como vamos ver logo mais. Este é um caso bastante estudado relacionado à exposição Le Vide, O Vazio, do artista Yves Klein, em que o próprio espaço foi a exposição. O trabalho foi intitulado pelo artista, em tradução livre, A Especialização da Sensibilidade ao Estado da Matéria-Prima na Sensibilidade Pictórica Estabilizada, e que ficou mais conhecido como apenas O Vazio, bom simplificar, né? Era uma sala vazia, pintada de branco, exceto por um grande armário. Yves Klein, que viveu de 1928 a 1962, apresentou esse trabalho numa galeria em Paris, a Iris Clare, em 1958. Mais do que a apresentação de uma obra de arte, a noite de abertura foi um acontecimento, era chamado de happening, que é como se denominam esses tipos de trabalhos artísticos, no inglês, happening. Uma outra forma de resposta é a criação de outros circuitos que não aqueles que estamos acostumados a ver na grande mídia, como esse que vemos nas imagens, que talvez, até pejorativamente, passaram a ser batizados de ocupação, por não serem considerados uma forma legal de permanência por quem as habita.
A ocupação Ouvidor 63 é localizada no centro de São Paulo, na Rua do Ouvidor 63. Entre períodos anteriores de abandono e moradia temporária, a partir de 2014, foi ocupado por um grupo de artistas. A imagem do canto inferior à direita já é do espaço Colabirinto, que foi organizado por dissidentes da ocupação Ouvidor 63. Então vemos nesses espaços que os artistas fazem sua curadoria, utilizam toda a estrutura como espaço positivo, desenvolvem um programa local para receberem as visitas, realizam rodas de conversa e, com as facilidades e os meios online, formam esse circuito alternativo. Interessante observarmos esse outro caso na 33ª Bienal de São Paulo, em 2018, quando o artista indígena Denilson Baniuá fez uma intervenção com a sua performance Pajé Onça, de 2018. A curadora da exposição dessa edição da Bienal, desse pedaço da Bienal, foi a artista Sofia Borges. E, para um determinado núcleo de obras que compunha a Bienal, selecionou imagens do povo Selknam, feitas pelo jesuíta Martim Guzinde. Dentre as várias repercussões, as críticas apontavam que as imagens não tinham identificação correta do povo retratado e não mencionavam que os Selknam foram exterminados. Então a performance de Baniuá foi uma resposta à curadoria. O artista entrou na Bienal com uma máscara de onça, lendo e rasgando as páginas do livro Uma Breve História da Arte. Enquanto se deslocava pelo espaço expositivo, conta o próprio Baniuá, nas palavras dele, a performance começou no Monumento das Bandeiras e eu fui descendo. Os seguranças da Bienal ficaram em choque porque não sabiam se era arte ou se era vandalismo. Eu não fui convidado, invadi a instituição e eles não sabiam como reagir. Este é o caso de um artista que provavelmente você já ouviu falar ou vai se lembrar de alguns de seus trabalhos, como o que eu vou mostrar em seguida, pois suas imagens são muito reproduzidas na mídia e nos meios digitais. Esta imagem talvez seja mais familiar da menina com balão, Girl with Balloon, feita cerca de 2004, do artista Dos Das, a gente não sabe bem qual é a sua identidade, mas que é conhecido como Banksy, principalmente por seus trabalhos nas ruas de muitas das cidades pelo mundo e as articulações críticas que faz por meio de sua própria obra e atuação no sistema da arte. Retornemos então às imagens que havia mostrado. Na Bienal de Veneza de 2019, o artista Banksy, que não estava contemplado no projeto curatorial e expositivo da mostra, montou uma barraca na Praça Italiana São Marcos, exibindo seu último trabalho, que intitulou Veneza a Óleo. Aparentemente, a iniciativa visava vender a arte sem permissão. Uma postagem do autor em seu perfil nas redes sociais digitais foi acompanhada do texto: montando minha banca na Bienal de Veneza, apenas de ser o maior e mais prestigiado evento de arte do mundo, por algum motivo, nunca foi convidado. Quantas vezes não vemos artistas nas ruas da cidade vendendo seus trabalhos justamente ao lado de um grande museu? Uma cena tão comum foi transformada em obra numa espécie de performance crítica e que, assinada pelo Banksy, ganha outro significado e outro status. Vimos então as exposições como discurso e disputa. Vamos agora ver como é a forma e a disputa simbólica. No contexto de exposições de arte em geral, chamamos de expografia todo o conjunto de elementos do design, da arquitetura, da forma espacial concebida, o que por vezes também é chamado cenografia, um elemento muito importante no campo das artes cênicas. Mesmo que às vezes usado indistintamente, em geral, usa-se o termo cenografia no contexto das artes visuais para justamente agregar a ideia de uma dramaticidade nessa arquitetura da exposição, numa intenção de trabalhar o sensorial de maneira mais intensa, de explorar ainda mais o potencial cênico do espaço e do diálogo deste com as obras. No limite, nessa construção de um cenário, as obras chegam a ser atores que desempenham um papel na cena apresentada. E mais, o visitante atua na construção da ficção, no seu percurso de visita. Nas palavras de Lisbeth Rebolo, o visitante se envolve num jogo de representações e projeções a partir também de sua própria história, de sua experiência de vida. São vários os elementos que podem compor, então, o cenário e o ambiente. Vamos ver dois exemplos quanto ao uso da luz e da cor. Essa exposição de fotografia de Sebastião Salgado, realizada em 2021 no Sesc Pompeia, em São Paulo, traz uma iluminação dramática. Da penumbra emergem as obras. Podemos ver também a integração com a arquitetura, que é bem peculiar no caso dessa unidade do Sesc, que é um projeto da arquiteta Lina Bobardi, de quem já falamos em outro episódio. Podemos observar na imagem o reflexo das obras nos caminhos de água,
espelhos d'água que multiplicam as obras, dão um movimento, dialogam com uma ideia visual de flutuação. O preto e branco das fotografias é valorizado e as estruturas do prédio se tornam sutis, permitindo imaginar um adentrar, um emergir numa floresta das imagens ou na floresta amazônica retratada pelo fotógrafo. Já nessa outra exposição, o Instituto Moreira Salles homenageia a escritora Carolina Maria de Jesus, que viveu de 1914 a 1977. Há muitos aspectos que podemos comentar, mas para estabelecer um diálogo com a exposição anterior, vemos aqui uma outra intenção no uso das cores e da luz. Uma cor quente que traz vivacidade e envolve o visitante, e as obras foi escolhida. A cor das paredes se conecta às cores das obras em diferentes tons. Então veja que a comparação nesse caso não é para mostrar melhor ou pior, mas para que você reflita sobre a intencionalidade, sobre o projeto que há por trás de cada uma delas. De modos distintos, ambas buscam destacar os aspectos das obras, do discurso do artista e criar uma experiência espacial para o visitante. Sobre essa exposição, vale destacar ainda o projeto, o diálogo entre literatura e artes visuais. Alguns trabalhos foram encomendados para dialogar com o conteúdo da obra literária, o que costuma se chamar de trabalhos comissionados. Então, textos e imagens performam na cena, que tanto dão intensidade umas às outras, como valorizam a autora homenageada. Há também outros elementos que foram combinados, vindos da moda e do carnaval. Essa exposição já não está mais no Instituto Moreira Salles, mas é possível ainda fazer uma visita às suas instalações na sua versão virtual, disponível no site da instituição. E falando então do espaço virtual, acabamos de ver um uso importante, que é o acesso a um conteúdo mesmo após o fechamento da exposição. Antigamente, quando não havia esse recurso, era possível apenas recorrer a registros fotográficos, a um vídeo, a alguns textos reduzidos ou a catálogos. Se pensarmos em acervos internacionais, sempre temos disponibilidades ou recursos para ver. Hoje podemos acessar muitos museus no mundo que estão acessíveis em um clique. Então a recriação das exposições ou digitalização dos acervos tornam-se importante fonte de informações para pesquisas ou para visitantes. De toda maneira, vale lembrar que não importa se o ambiente é físico ou virtual, ambos requerem um projeto curatorial, ou seja, uma pesquisa que inclui a compreensão sobre as obras, sobre os artistas, os seus discursos e uma visão crítica das questões contemporâneas da nossa sociedade. E deve levar em consideração que a experiência presencial ou online será proporcionada ao visitante, pois são diferentes, já que não há um engajamento tão intenso da corporeidade, da presença do corpo, por exemplo. Então, ainda precisamos avançar nesse sentido, pois vemos alguns equívocos. Em alguns casos, de mostras exclusivamente online. Não se trata apenas de migrar uma exposição do físico para o virtual, mas entender as potencialidades desse ambiente, pensando na experiência do visitante com as obras, com a virtualidade e as informações. E não se trata apenas de inovação pela inovação como entretenimento. É preciso pensar na estética e na ética do espaço virtual, como a possibilidade de acesso e em recursos que talvez não fossem possíveis num ambiente físico. O ponto que deixo de reflexão para você é que não é sobre a tecnologia. O que está em pauta são as exposições de arte como possibilidade de conhecimento, de aprendizado, de reflexão crítica sobre o nosso mundo, seja no físico ou no virtual, e como a tecnologia pode potencializar tudo isso. Hoje, estudamos a importância em estabelecer essa relação do visitante com a exposição e que elementos contribuem para aportar significados e fazer acontecer a comunicação nesse espaço. Mas entendemos também que a exposição não é um espaço neutro e está sujeita a determinados discursos, as disputas pelo poder de representar ou de excluir. E vimos ainda o quanto a expografia, a cenografia dialogam com as obras, seus conteúdos e o próprio visitante. E como a tecnologia pode potencializar as informações, o aprendizado e a experiência. Fique à vontade para interagir com a gente se ficou alguma dúvida. Utilize os comentários para deixar suas questões. Com o conteúdo que você viu até aqui, tenho certeza de que já é uma boa referência para visitar as exposições com outro olhar, um olhar contemporâneo. Então, agora, como tudo na vida,
é uma questão de exercitar. A cada nova exposição, você vai refinar sua percepção e ganhar mais repertório, e com certeza vai se surpreender com as próprias descobertas e do quanto a arte nos ajuda a pensar sobre a vida e o mundo. Se você tiver tempo, vale a pena explorar pelo menos 2 possibilidades de percurso numa exposição. Um primeiro trajeto, sem buscar uma compreensão tão específica, deixar vagar o olhar mais livremente, e, num segundo momento, uma atenção mais concentrada, discernindo cada um dos elementos da exposição, como nos 5 passos propostos para hoje. Veja que em nenhum momento, nessas sugestões de 5 passos, eu vou te perguntar: você gostou das obras? Elas são bonitas? Elas são feias? Você considera que elas são arte? Claro, cada um de nós vai gostar ou não de um tipo de comida, de uma pessoa, de um livro, e não tem problema nenhum com isso. Mas estamos falando aqui de expandir nossa percepção do mundo, de criar novos caminhos a partir da observação das expressões artísticas e suas reflexões, como elas podem nos ajudar a aumentar nosso repertório, enxergar a diversidade do nosso mundo, estabelecer relações afetivas com o outro, com o nosso ambiente, de forma a criarmos, talvez, novas e melhores conexões. Então vamos exercitar. Primeiro, qual a relação do título da exposição com as obras? Há textos complementares nas paredes? Eles adicionam informação, confundem e geram curiosidade para investigar mais sobre os artistas? Como estão dispostas as obras no espaço? Mais próximas ou mais dispersas? Foram agrupadas por tipo ou por tema? O que mais te chama a atenção? O conjunto ou uma obra em particular? E o espaço se destaca no conjunto ou ele se dilui? Como são as luzes e as cores do ambiente? Em que local está a exposição? A céu aberto? Em um museu? Em uma galeria? E por quê? Faz diferença para a experiência com as obras? Isso valoriza ou confunde? Torna acessível? Quinto, a realidade das obras, dos artistas, dos temas são próximos da sua realidade? Você se identificou com algum tema ou com a forma de alguma obra? Ou ainda foi apresentado a uma situação que desconhecia e estimulou a sua imaginação? Com essa aula, ao todo, foram os 4 primeiros encontros para discutir o que são as exposições, como são organizadas, como evoluíram e se estão integradas nos circuitos da arte e nas dinâmicas sociais. Seguiremos explorando a arte contemporânea por meio das exposições, mas a partir das próximas aulas trabalharemos algumas exposições em particular e, por meio delas, as questões que estamos vivendo no nosso mundo. Sobre como nos relacionamos, como nos identificamos e como lidamos com o meio ambiente, a tecnologia, os afetos e muitas outras questões. No próximo episódio, vamos trazer exposições que abordam especificamente questões relacionadas como o racismo e as exclusões históricas nos impactam no presente, na arte e na sociedade. Esse é o título da próxima aula. E assim, seguimos juntos na missão de aprender como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Nessa série, abordamos nosso objetivo por meio do estudo de exposições de arte contemporânea. Se você estiver gostando, se inscreva no canal, curte, posta seus comentários e compartilhe com os amigos. Até mais!